Bem-vindos a Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre a série da HBO The Vow, que conta a história de uma seita que escraviza mulheres. Finalmente hoje estamos oficialmente entrando no mês de novembro. E o que novembro te lembra? Isso mesmo, a Black Friday. E a gente tá aqui pra te lembrar, é claro, de não comprar nada nessa Black Friday sem passar no Promobit primeiro. Não se esqueça de você entrar no site da Promobit e baixar o aplicativo pra você se esquivar de todas as promoções fakes dessa Black Friday. Acredita no que a gente tá falando. O Promobit vai te ajudar muito nessa Black Friday. Eu fiquei de olho essa semana em duas promoções que mexeram muito com o meu coração. Foram promoções do videogame PlayStation 5 e o novo Xbox. A comunidade Promobit está de parabéns porque eles encontraram aí promoções com descontos de até R$1.000. E se você entrou lá no Promobit e não encontrou aquilo que você queria comprar, não se esquece de cadastrar esse produto na sua lista de desejos. É só cadastrar o seu e-mail que o Promobit vai enviar para você a oferta assim que ela estiver disponível. O link tanto do aplicativo quanto do site do Promobit estão aqui na descrição desse vídeo. E como todo nosso vídeo de história real, é sempre bom lembrar que esse vídeo aqui vai ter spoilers da série The Vow da HBO. Apesar de ser muito estranho esse conceito de spoiler da vida real. Só que dessa vez eu aconselho de verdade você a assistir esse vídeo e depois você ver a série The Vow. E por que isso? Eu gostei muito da série, principalmente dos episódios iniciais, só que ela é muito confusa. E no final eles correm muito, então a gente fica um pouco ali perdido, sem saber, quando é que aconteceu essa prisão? Como é que essa pessoa foi presa? Então vai por mim, assista aqui esse vídeo que você vai ter uma boa bagagem pra ver a série depois. E eu já vou começar falando aqui nesse vídeo de uma coisa que chamou muito a minha atenção nessa série. A história dessa seita que escravizava as mulheres, ela só foi vazada na imprensa em outubro de 2017. No entanto, essa documentarista, ela já estava na casa dessas pessoas, entrevistando as pessoas, documentando todo esse passo a passo da descoberta, antes mesmo da história ser descoberta. Como isso aconteceu? Eu fiquei muito curiosa e fui atrás da história e olha que bizarro. A Jehane Noujaim, ela é uma diretora e documentarista egípcia que concorreu ao Oscar já por The Square. Em 2006, ela tinha sido a pessoa mais jovem e a primeira mulher a ganhar um prêmio chamado TED. Só que apesar disso, ela sentia que alguma coisa estava faltando na vida dela. E um belo dia, ela estava na ilha onde estava acontecendo essa premiação do TED do empresário Richard Branson, até que ela foi apresentada a um grupo chamado NXIVM por uma empresária e herdeira muito famosa lá dos Estados Unidos chamada Sarah Bronfman. A Sarah é conhecida por ser herdeira dessa companhia de licor Seagram, que é enorme lá nos Estados Unidos. O tempo passou, estamos em 2008 e a Jehane, ela conhece o Mark Vicente, que para quem assistiu ao documentário da Vow, ele era como se fosse um braço direito do Keith Raniere, o dono desta seita bizarra, e também foi uma das pessoas enganadas por ele. E o Mark, ele convence a Jehane a fazer um programa de 5 dias, era um workshop da NXIVM, para que a Jehane pudesse cuidar do seu desenvolvimento pessoal. Só que por questões profissionais, a Jehane acabou interrompendo esse programa de poucos dias e seguiu a vida dela. Até que em 2017, ela reencontra o Mark Vicente e ele convence ela, não, dessa vez, terminar esse programa. E ela, depois de tanta insistência, anos depois, mais de uma década depois, ela finalmente termina o programa. E ela achou muito estranho que na festa de encerramento que ela estava dando na própria casa dela, o Mark Vicente, ele simplesmente não compareceu. Ela achou aquilo muito estranho. O cara fala pra mim desse programa, me enche o saco pra eu fazer, e aí quando eu termino ele não vem aqui me prestigiar, não vem na festa de encerramento? E mais estranho que isso, o Mark simplesmente parou de responder as mensagens da Jehane. Mark sumiu do mapa. E semanas depois, ele contou pra Jehane o porquê. E foi assim que, de primeiríssima mão, logo depois de ter terminado um workshop na NXIVM, a Jehane se viu criando um documentário sobre essa seita
bizarra que escraviza e marca mulheres. E o Mark, eu acho que ele contou logo pra ela muito por culpa, né? Imagina, se há 5 dias atrás tava falando pra mulher fazer um curso e aí você descobre todas essas coisas e some do mapa. E é por isso que a história desse documentário, ela vai se desenrolando realmente em tempo real, antes mesmo da mídia saber dessa história. E um recadinho pra vocês, gente, esse roteiro, ele demorou muitos dias pra ficar pronto, então se você curte True Crime e você tá gostando do vídeo até agora, se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações, que assim você apoia que a gente continue tendo todo esse trabalhão pra ter um conteúdo bom pra vocês. Mas então vamos lá, o que era a NXIVM e quem é Keith Raniere? Eu não vou me alongar muito nesse tópico aqui do vídeo, porque a NXIVM é algo que é a estrela da série The Vow. Então, apesar de eu ter achado muitas coisas confusas na série, isso não fica nada confuso. Vocês vão ter todas as informações sobre a NXIVM lá. ESP-NXIVM is a methodology that allows people to optimize their behavior. Mas o que eu queria reforçar aqui para esse vídeo é que a NXIVM, ela mostra pra gente que as pessoas que acham que nunca vão conseguir cair na balela de acabar numa seita sem querer, são justamente as pessoas que têm mais chance de cair, porque a gente fica em negação, porque a gente acha que a gente é mais inteligente que isso, que a gente nunca vai cair no papo de um cara que vai fazer a gente marcar as mulheres com ferro. Mas é que entra o perigo, gente, porque uma coisa que The Vow quer mostrar pra você é que todo mundo pode acabar na situação que aquelas mulheres, que o Mark e que vários outros homens também ficaram. Todo mundo pode ser vítima. A NXIVM era uma empresa de autoajuda criada pela Nancy Salzman e pelo Keith Raniere. A Nancy, ela era uma terapeuta especialista em neurolinguística. E o Keith, ele nessa época já era uma espécie de guru. A gente já vai entrar um pouquinho mais a fundo no Keith, mas ele se vendia como um guru, uma pessoa iluminada, que sabia fazer muitas coisas, um filantropo. A NXIVM era uma empresa que vendia pra você a ideia de que ela queria te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. E ela oferecia vários programas de autoajuda para te ajudar a alcançar mais metas, para você ter mais sucesso, para você ser mais focado, para você se livrar de medos, fobias. E o que eu acho que o que mais pega na NXIVM e que mostra muito bem The Vow é que a NXIVM, ela tinha ótimas ideias. Ela era uma empresa que realmente ajudava muito as pessoas. E era justamente porque ela te ajudava que ela pegava você, ela te fisgava. Porque depois que ela conseguia melhorar os seus comportamentos e fazer você se sentir uma pessoa mais feliz, você baixava sua guarda. E era aí que você estava mais vulnerável a cair na balela do Keith. Mas ela teve grandes feitos, como mostrado na série. Os estudos da NXIVM, eles evoluíram muito as situações das pessoas que têm a síndrome de Tourette, que é aquela síndrome que a pessoa tá falando e do nada sai um palavrão. Então, basicamente, a NXIVM era uma empresa bacana, com ideias legais, liderada por uma pessoa muito errada. Porque depois que o Keith tinha sua atenção, depois que ele te mostrava as coisas boas que a companhia dele fazia, era aí que ele te manipulava e aí que as coisas ficavam perigosas. E um relato que chamou muita minha atenção na série sobre a NXIVM foi da Bonnie, que é uma atriz que inclusive fez uma pontinha em Star Wars 3, A Vingança dos Sith, como a mãe do Luke. There's a lot of things about the organization that's just not right. A Bonnie relata que ela estava caminhando com o Keith de madrugada e aí o Keith, ele propôs para ela um exercício. E o exercício era correr em direção a uma árvore. E aí ela sai correndo em direção a essa árvore, até que, lógico, antes de bater com a cara na árvore, ela parou. E aí o Keith se aproxima dela e fala: interessante, você tem uma relação muito protetiva com o seu corpo. Gente, ele falou isso de uma forma negativa, como se o fato dela ter parado antes de meter a cara na árvore fosse uma coisa ruim. E o que aconteceu foi que a Bonnie, na hora, ela se sentiu muito mal, porque ela sentiu que ela tinha falhado o teste, ela tinha sido reprovada, que o certo, se ela não tivesse essa questão tão protetiva com o corpo dela, teria sido dar de cara na árvore. Olha a ideia errada que esse cara tá vendendo. Só que nesse momento, você já tá tão imerso nesse culto bizarro que você acha que o fato de você estar questionando é algo ruim. Porque na NXIVM você aprende que você não pode questionar, porque você só questiona quando você tem medo. E o medo é paralisante. E além disso, você nunca deve se fazer de vítima. Se vitimizar é a pior agressão que você pode fazer contra você mesmo. Porque você está se sabotando. Porque você está transferindo a culpa do seu fracasso, da sua tristeza, para outra coisa que não você. E a culpa é só sua. Só você pode mudar a sua vida. Então para de ter medo. Quando, gente, o medo, ele é muito bom na nossa vida, né? O medo, ele faz a gente fugir de situações que a gente tem que fugir. Então sim, o medo pode ser paralisante, mas ele também foi um mecanismo evoluído
evolutivo que levou a sobrevivência da espécie até hoje. E a gente volta para aquilo que o Mark Vicente ele fala muito na série, junto com a Sarah. Ninguém acorda um dia e fala: ai, tá um dia lindo hoje pra me juntar ao culto, uma seita que vai ficar marcando as mulheres com ferro que nem gado. Ninguém acha isso uma boa ideia. São pequenas coisas e pequenas mudanças e influências ao longo de anos que fazem você ficar cego. Você não enxerga mais o que tá acontecendo. Tudo liderado e pra agradar o ego dessa pessoa muito má chamada Keith Raniere. E antes de falar do Keith, eu só tenho um recadinho de que esse vídeo vai ser um resumo do post que a gente tem lá no site. Então entrem no site para vocês acessarem esse post, porque senão esse vídeo ficaria enorme. Então aqui eu vou correr um pouquinho com a história, mas se você quer a versão completa, eu vou deixar ele linkadinho aqui em cima para vocês acessarem depois que vocês verem esse vídeo. Will be that which you want to see in the world. O Keith Alan Raniere, ele nasceu em 26 de agosto de 1960 no Brooklyn, em Nova York. Na infância dele não teve nada demais, nada de muito traumático que tenha feito ele se tornar esse homem misógino que a gente vê na série ele sendo. Os pais dele brigavam muito e aí quando ele tinha 8 anos, os pais se separaram e ele passou a ficar com a mãe. E ele começou a achar que ele tinha que proteger a mãe de todas as coisas, como se esse papel coubesse a ele, que agora era o homem da casa. Agora tem um relato da infância do Keith que chama a atenção. Uma coleguinha de classe dele, quando ele tinha 10 anos de idade, ela se lembrou de uma história que traumatizou muito ela e que diz muito sobre o que ia fazer no futuro. Ela fala que ela estava falando com uma amiguinha sobre uma situação, um segredo da irmã dela. E o Keith ouviu essa história. E ele vira para essa garota quando ele tinha 10 anos, gente. Olha o que a criança de 10 anos falou. Abre aspas. Sabe, é como se eu tivesse essa garrafinha de veneno aqui e poderia ficar segurando ela em cima da sua cabeça. Eu não acho que seus pais e sua irmã ficariam muito felizes se eu contasse pra eles. Aí, com 10 anos de idade, a gente já vê o prelúdio do que ele faria lá na Nixium, quando ele começasse a chantagear todas aquelas mulheres. E a gente vê lá em The Val que o Keith, ele adora se gabar dos grandes feitos dele, que ele era uma mente muito à frente de seu tempo e a capacidade cognitiva dele era altíssima. Então se prepara aí que a gente vai falar agora os grandes feitos deste homem. Se prepara, é chocante. Este homem, ele falava frases inteiras quando ele tinha somente 1 ano de idade. Ele aprendeu toda a matemática do ensino médio quando ele tinha apenas 12 anos e ele foi autodidata no piano em nível de concerto. Reparem que esse nível de concerto foi algo que ele mesmo falou analisando as suas próprias habilidades sobre o piano. E quando ele tinha 16 anos, ele foi admitido no Instituto Politécnico Rensselaer em Nova York. E lá ele se formou com um diploma triplo em biologia, matemática e física. Palmas pra você, Keith. Realmente você é uma deidade, né? Você é o novo Buda só por causa do seu currículo. Uma outra coisa que ele se gaba muito de ter feito é que com 12 anos ele teria lido um livro de um escritor muito famoso americano chamado Isaac Asimov. O nome do livro é Segunda Fundação e o Isaac, ele fala sobre o controle da mente no livro. E pode ter sido por isso que o Keith, ele ficou mais inclinado a entrar nesse mundo da mente e como controlar a mente das pessoas, tanto pro bem, para ajudar elas a superar as fobias, quanto pro mal, realmente era algo que possuía muitos resultados. E ele decidiu focar um pouco mais pro lado do marketing, do controle da mente, digamos assim. E na década de 90, ele fundou o Consumers Byline Inc., que era uma empresa em que os consumidores, eles conseguiam vários descontos bons em várias lojas lá nos Estados Unidos. Só que, na verdade, esse negócio dele, ele estava sedimentado em marketing de rede. E se você não sabe o que é isso, tudo bem, eu também não sabia, e eu pesquisando. Esse é um nome bonitinho para o esquema da pirâmide, que é algo ilegal em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, que é aquele esquema que você ganha dinheiro não trabalhando ou vendendo produto. Você ganha dinheiro quando você recruta mais pessoas para essa associação. Aí essas pessoas recrutam mais pessoas e assim vai, entendeu? Por isso que o nome é pirâmide. E justamente por ter sido denunciado como um grande esquema da pirâmide, que a Consumers Byline resolveu fechar as portas para não enfrentar essa acusação muito séria na Receita. O Keith ficou um tempo sem saber o que fazer até que ele conheceu a Nancy Salzman, que era aquela terapeuta especializada em linguística que a gente falou. E era tudo que ele precisava. Ele ficou fascinado pelo trabalho dela e decidiram juntos fundar a Nixium. E o Keith, ele trouxe um pouco essa ideia do esquema da pirâmide
pirâmide para a própria Nixium, porque você fazia um workshop na Nixium, e aí quando você via, depois de você ter feito o workshop, você já ficava maravilhado, querendo fazer parte da associação. Aí você entrava, você era recrutado, e de ser recrutado, você passava a recrutar. Você recrutava pessoas, e as pessoas que você recrutou recrutavam mais pessoas. É muito doido. E quando você vê, você tá na situação tipo a da Bonnie, que foi lá pra fazer um workshop e começou a trabalhar de graça. E quando ela viu, ela não dormia mais. Ela tinha que acordar às 4 horas da manhã pra ficar dando workshop, dando aula, fazendo aula pra ela aumentar, né, a graduação dela na associação. E você fica tão imerso na mensagem da associação, acreditando que você está fazendo algo bom e acreditando que as pessoas no poder querem o seu bem, que você aceita todo tipo de coisa. Só que a Bonnie, ela começou a achar umas coisas muito estranhas. Ela começou a sentir que as coisas não batiam ali. Tinha algo de estranho no ar. As mulheres, elas começaram a se mostrar muito magras, esquálidas. Ela começou a perceber que tinha mulher contando caloria. Toda a intuição da Bonnie falava pra ela fugir. Só que ela tinha muito medo. E lembrem-se da história que eu falei do que o dono desse lugar que ela trabalhava tinha falado pra ela meter a cara na árvore, né? Então ela tinha medo com toda a razão. Até que um dia ela não aguentou mais, pegou as coisas e foi embora. Só que o marido dela, o Mark Vicente, ele também fazia parte da Nixium. E ela tava com tanto medo porque ela não conseguia fazer o Mark enxergar. E o Mark, nesse momento, era o braço direito do Keith, que tava gravando um documentário sobre as maravilhosidades da Nixium. Só que, graças a Deus, não tardou muito pro Mark perceber que o lugar dele era com a esposa dele, e ele também cortou relações com a Nixium. E foi nesse momento que a Jihane, a nossa querida documentarista, caiu de paraquedas nessa história. E The Vow começa com a história da Sarah, que era uma das melhores amigas do Mark Vicente, que tinha um centro da Nixium em Vancouver, no Canadá. O Mark, ele se sentia muito responsável pela Sarah, porque no início dos anos 2000, foi ele que recrutou a Sarah. Ele que levou a Sarah para seu primeiro workshop. Então, quando ele descobriu as coisas estranhas que pareciam estar acontecendo lá dentro, quando ele decidiu sair por causa disso, ele se sentiu na obrigação de ligar para a amiga e falar com ela: amiga, tem uma coisa errada, isso não tá legal. A Bonnie ficou sabendo de relatos de mulheres que estavam contando caloria, aparentemente elas eram meio que escravizadas. E aí a Sarah tava na defensiva, falando: não, mas não é também assim, não é pra tanto e tal. E aí a situação foi escalonando e o Mark ligava. E tudo isso a gente vê no documentário, tá? Pra quem não assistiu, é chocante, porque como a Jihane já tava envolvida, ela tava gravando tudo isso. E aí a situação vai escalonando e o Mark liga e fala: amiga, parece que eles marcam as mulheres. Parece que é tipo que nem gado, sabe? Parece que a situação tá muito séria. Parece que o Keith tá fazendo sexo com várias mulheres. O que seria, lógico, super de boa se todas as mulheres consentissem e se estivessem em pleno gozo das suas capacidades mentais. Mas que não era o caso. Até que numa das conversas, a Sarah resolveu contar a verdade e a gente descobre no celular, na conversa de celular, que tá no Viva Voz, quando ela fala: eu fui marcada. Gente, eu fico arrepiada quando eu falo isso, porque o poder da série tá justamente em mostrar pra você como pessoas que são tão instruídas, pessoas que possuem uma empresa, elas se colocam nesse tipo de situação. Como é que elas vão parar lá? Como é que elas não questionaram antes? Isso mostra o poder da manipulação das pessoas. Qualquer um pode ser manipulado a fazer qualquer coisa. É uma questão de como abordar isso com você e de tempo. E o Keith, ele era mestre nisso, porque ele descobria suas fraquezas e ele atacava elas e minava completamente você. Então a Sarah fala nesse momento do documentário sobre a DOS, que era essa sociedade secreta dentro da Nixium, onde estava rolando todo esse tráfico de mulheres e elas estavam sendo escravizadas. No latim, DOS significa Dominus Obsequius Sororium, o que significaria mestre das companheiras mulheres obedientes. Era uma sororidade de dominação, só que ela vendia pra você que, na verdade, ela estava te prestando um serviço. Ela vendia a ideia para as suas membros de que elas estavam se empoderando, elas estavam se despindo do seu ego e de tudo que era prejudicial a elas, e elas estavam aprendendo a ouvir melhor e também a se empoderar. O que já começa super errado é que realmente elas se falavam com os termos mestra e escrava. A Sarah explicou que cada mestra tinha 6 escravas, e
ela entrou nessa sororidade porque a pessoa que ela mais confiava, que foi madrinha de casamento dela, era uma mestra e falou pra ela dessa sociedade maravilhosa que empoderava mulheres. E ela entrou e quando viu essa nomenclatura achou um pouco estranho. Mas ela era tão melhor amiga dessa outra mulher que ela falou, ok, beleza. Então cada mestra possuía 6 escravas e depois essas escravas elas se tornariam mestras e cada uma delas possuiria 6 escravas e assim sucessivamente. Então novamente a gente vê o esquema da pirâmide de novo aqui. Só que para você entrar nesse esquema, a sua mestra ela precisava ter alguma coisa contra você, que é chamado na série de collateral. Collateral seria uma garantia de que você não iria abrir o bico para mais ninguém sobre a existência dessa sororidade e que você faria tudo o que fosse determinado que você fizesse. E a Sarah falou, pô, mas eu não tenho que dar de garantia, porque a garantia tinha que ser uma coisa que te constrangesse, que te diminuísse, te deixasse com vergonha e saísse. E ela falou que não tinha nada. Então ela gravou um vídeo falando mal do seu marido e dos seus filhos. Pesadíssimo, gente, mas foi o que ela fez. E nessa escala de mestras havia as escravas, as mestras, a grã-mestra e o dono de todo mundo. E essa história ficou super famosa na mídia porque a grande líder da DOS era ninguém mais, ninguém menos que a atriz Alison Mack, que ficou muito famosa como a Chloe da série Smallville, lá dos anos 2000. I want to make you my #1 priority. E acima da Alison, lógico, estava o Keith Raniere. A relação da mestra e da escrava era realmente como se fossem escravas mesmo. A mestra, quando ela mandava uma interrogação no WhatsApp, a escrava tinha 60 segundos para responder, pronta mestra. Se ela não respondesse, ela ia sofrer penalidades, que podia ser privação de sono, privação de comida, tomar banho gelado, ficar numa posição específica parada. Tinham várias coisas. E pior de tudo, para você se iniciar nesse grupo, como uma cerimônia de iniciação, você era levada para casa de uma delas, ficava vendada, nua e sem saber o que ia acontecer, você ganharia uma tatuagem, que na verdade não é tatuagem, é uma queimadura bizarra, feita com ferro quente, que nem gado, na verdade era uma cauterização, né? E que pior de tudo é que as pessoas, as escravas, estavam achando que era um símbolo, né? Mega cabeça, queria dizer alguma coisa, mas na verdade não. Esse símbolo eram as iniciais do Keith Raniere, KR, e da Alison Mack, AM. Surreal. É surreal. Estima-se que a DOS já tinha mais de 100 mulheres nesse esquema. E aí, como a gente já falou e a série retrata, em outubro de 2017 saiu a reportagem do New York Times que revelou tudo isso para a empresa e tacou isso no ventilador. Em uma entrevista, a Sarah diz que ela tentou falar isso para a polícia. Ela chegou a ir para as autoridades, mas as autoridades falaram que não podiam fazer nada por ela porque ela era uma maior, capaz e adulta. E ela consentiu. Se ela consentiu ser queimada, qual foi o crime que eles cometeram? Sério, gente, absurdo. Isso é realmente um absurdo. Porque, e a tal da garantia que faz você não conseguir sair? Não é crime, não? Você ficar chantageando as pessoas? These are adult women, and this is their choice. E eu acredito muito, inclusive na série elas até falam isso também, que essa história só ganhou força e só saiu no New York Times por causa do movimento Me Too, que lá no finalzinho de 2017, início de 2018, começou a ganhar muita força em Hollywood. E depois que a história é lançada no New York Times, as coisas aconteceram até bem rápido. Uma curiosidade é que quando eu assisti o documentário, eu achei que ele tivesse ficado anos acompanhando essa história. Mas não, na verdade, foi só entre março de 2017, quando a Gerhane fez esses cursos e o Mark sumiu do mapa, até a prisão do Keith Raniere um ano depois, em março de 2018. O Keith foi preso porque várias testemunhas falaram que ele era o grande líder, não só da NXIVM, como da DOS também, e que a garantia que as escravas mandavam para as mestres mandavam para Alison Mack e a Alison Mack mandava para o Keith. Então todo aquele sexo que ele fazia com essas mulheres não era exatamente consentido, porque ele tinha informação que ele poderia vazar contra elas. E toda a submissão que elas tinham com as escravas também não era exatamente consentida. E é muito interessante isso, né? Livre-arbítrio nessa situação existe? Você pode falar que a mulher estava plenamente capaz, estava consentindo tudo? Pra mim, claramente não. Pra mim não houve consentimento nenhum. Todas foram coagidas a isso. Porque a partir do momento que você tem uma garantia, né? E ainda que não tivesse, gente, você ser
manipulada, lavagem cerebral não é consentimento. A lavagem cerebral ela pode fazer você fazer muitas coisas que você nunca achou que fosse fazer. Mas voltando aqui pro Keith, ele foi preso em 2017 no México e extraditado para os Estados Unidos. E o juiz negou o pedido de fiança dele porque falou que ele tinha grandes riscos de fugir. Então o Keith tá respondendo esse processo preso. O julgamento dele começou em maio de 2019 e durou 6 semanas. Ele foi condenado a vários crimes no final do julgamento. Dentre eles, vou ler aqui pra vocês: extorsão, tráfico de mulheres, conspiração para execução de trabalhos forçados, que seria tipo um crime análogo à escravidão, né? E fraude eletrônica. E a condenação de extorsão, ela incluiria roubo de identidade e posse de pornografia infantil, considerando que uma das suas escravas que tinha entregado a garantia lá pra ele era menor de idade. E o Keith estava preso aguardando a leitura de sentença dele, que ocorreu no último dia 27 de outubro. Só que como a gente tá gravando esse vídeo antes do dia 27, eu não sei qual foi a sentença, mas eu vou deixar fixado no comentário aqui desse vídeo para passar para vocês direitinho qual foi a sentença do juiz. A atriz Alison Mack, ela foi presa em abril de 2018, mas ela conseguiu pagar a fiança e aguardou o processo todo em liberdade, e a leitura da sentença dela foi postergada por causa do coronavírus. Para sair da cadeia e ficar respondendo o processo em liberdade, a Mack pagou uma fiança de 5 milhões de dólares e ela não podia ter contato com ninguém da NXIVM. A moral da história é que, como ela é casada com uma ex-membra da NXIVM, ela tá todo esse tempo sem poder ter contato com a própria mulher. Uma outra curiosidade sobre esse caso é que existe uma petição com várias pessoas e subcelebridades pedindo a libertação do Keith Raniere, de que na verdade é tudo uma manipulação da mídia contra ele. E o que é mais bizarro e chocante é que a Amanda Knox, que é uma mulher americana que foi acusada de assassinato na Itália, ela é uma das assinantes dessa petição. Existe um documentário sobre a Amanda Knox na Netflix, eu recomendo bastante, então vocês podem acessar depois. Eu tinha muito mais coisa pra falar pra vocês sobre a Alison Mack, sobre a Nancy Salzman, o resultado da prisão de todo mundo, como é que foi tudo isso. Mas infelizmente, gente, o vídeo já tá enorme e ia ficar muito grande, então eu vou convidar vocês agora a saírem desse vídeo e correr pro nosso post. Novamente lembrando, ele vai ficar aqui em cima pra vocês acessarem. O que vocês acharam dessa história bizarra de Deval? Vocês acham que o Keith é inocente? Vocês acham que a Alison Mack ela é uma vítima ou ela também deveria ser condenada pelo que ela fez com outras mulheres? Deixem pra gente aqui nos comentários. Pessoal, não se esquece, Black Friday tá aí na nossa porta. Já baixa o aplicativo do Promobit e entra no site para ficar de olho naquela oferta boa. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E lógico, se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo nosso novo. Um beijo e até a próxima!